vamos falar do Corinthians, que enfrenta hoje o Deportivo Lara, às 9h30 da noite. Simão precisa vencer para se classificar. E eu faço um contato ao vivo com a Venezuela, porque lá está Edgar Alencar. Um grande abraço, meu amigo. Grande abraço, Ivan. Grande abraço a todos que acompanham aí o Globo Esporte. Antes de falar desse jogo, Ivan, temos que falar dessa possibilidade real do Corinthians perder o seu técnico Fábio Carille. Não estou falando de especulação, ninguém teria dito. É uma proposta mesmo que já está nas mãos dos empresários e também do advogado do Fábio Carille. Tem uma reportagem sobre isso no Globoesporte.com. E é uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Uma proposta com um contrato longo. Claro que eles não vêm para brincadeira, é uma proposta financeira muito vantajosa. O Carille poderia levar, inclusive, membros da sua comissão técnica. Então essa de fato é uma situação real que o Corinthians está enfrentando. A diretoria do Corinthians também já tem conhecimento dessa proposta. Então isso, claro que só vai ser discutido depois desse jogo, talvez até depois do jogo do final de semana contra o Sport no Recife, mas reforçando que não é especulação, é uma situação que o Corinthians está lidando nesse momento. O Carille falou sobre isso ontem, respondendo a uma pergunta do Bruno Cassucci, repórter nosso do Globoesporte.com, que participou da apuração dessa reportagem que a gente mostrou. Vamos mostrar aqui então o que respondeu o Fábio Carille ontem sobre essa situação. Eu viajei para cá, né? Recebi algumas ligações sobre isso, não falei com meus empresários, eu tenho recebido muitas propostas e tenho recusado, né? Essa agora que chegou, não escutei dos meus empresários ainda, né? E eles me conhecendo, bem provável que vão chamar eu para conversar se houver algo só na segunda-feira. Você está sabendo, mas não chegou pelos seus empresários? Não chegou pelos meus empresários, chegou assim por algumas pessoas assim que ligaram dizendo que saiu matéria lá no país. Ivan, agora eu vou contar uma história rapidinho de bastidores aqui do Corinthians. A gente fala em frente ao hotel onde está hospedada a delegação. Todo mundo sabe que a Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e os jogadores não estão alheios a isso, viu? Assim como aconteceu com os jogadores do Grêmio, que também jogaram aqui na Venezuela, no outro estado, na terça-feira, os jogadores ficaram muito sensibilizados com a situação dos funcionários que foram contratados aqui para ajudar na estrutura do Corinthians nos últimos 3 dias. Esses funcionários vão ganhar por esses dias de trabalho $1, $2. Então o Corinthians se mobilizou, uma iniciativa que partiu dos próprios jogadores, uma iniciativa que também foi abraçada pela comissão técnica, pelos diretores, e fizeram uma grande vaquinha para ajudar esses jogadores. Esse dinheiro vai ser entregue agora à tarde, esse montante que já passou aí dos $3 mil. Pensando então nessa situação, hoje um salário mínimo aqui na Venezuela está na casa de $2, ou seja, nem R$10, uma situação realmente muito difícil para as pessoas, e os jogadores do Corinthians então se mobilizaram para ajudar essas pessoas. A gente preparou uma reportagem então para mostrar, claro, esse jogo de hoje contra o Deportivo Lara, que conta um pouquinho da crise que o povo vem enfrentando e, claro, também do futebol do jogo de hoje às 9h30 da noite. É fácil se perder nos números nessa Venezuela de hoje, nas ruas inundadas pela propaganda política. No domingo tem eleição para presidente. Mas quantas pessoas estão nessa fila? Quanto mais vão ter de esperar para sacar um limite diário que mal chega a $1? Aliás, o próprio salário mínimo aqui hoje equivale a pouco mais de R$10. E isso numa inflação prevista para os 14.000% para esse ano. Num cenário assim, é até surreal imaginar as pessoas gastando dinheiro com futebol. Mas a expectativa é sim de casa cheia e os preços subsidiados pelo governo ajudam a explicar essa conta. Um lugar como esse, com uma visão privilegiada do campo, é o ingresso mais caro. Convertendo para reais, custaria um pouco mais de R$1,50. Só isso explica o movimento nos pontos de venda. Cada ingresso desse aí custaria 20 centavos em real. Esse torcedor diz que é preciso sempre pensar positivo e que mesmo numa crise tão grave, é importante buscar alguma coisa para distrair a cabeça. Para nós distrair um pouquinho a mente. Hoje é o futebol. E aqui, o Corinthians é o adversário que tenta impedir o sonho do Deportivo Lara, um time perigoso que ganhou seus 2 jogos nesse campo de grama fofa e pesada. Diferente do que foi na arena, jogando na sua casa, ele já subiu a marcação, marcou pressão. Campo mais fofo, né, com algumas falhas, a bola não rola como a gente está acostumado, principalmente no nosso estádio e na maioria dos estádios do Brasil. Quem vai encarar tudo isso é a mesma equipe que venceu o Palmeiras. Cássio, Mantuan, Henrique, Balbuena e Sid Clay, Gabriel, Michael, Pedrinho, Rodriguinho, Jadson e Romero. Vale classificação antecipada para o Corinthians em caso de vitória. Também existe alegria e beleza nessa Venezuela de hoje. Mas os tempos por aqui, mesmo nessa cidade conhecida como a Terra do Crepúsculo, não estão muito para poesia.